Judas Iscariotes, a tragédia do remorso e o preço da traição. O eco das sombras, Judas Iscariotes. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição, escuridão e condenação. Mas quem era esse homem antes do beijo fatal? Pouco se sabe sobre seu passado, sua infância ou suas cicatrizes invisíveis. O que se sabe é que por um tempo, Judas foi um dos 12. Sim, ele caminhou com Jesus. Ouviu as parábolas, presenciou os milagres, dividiu o pão. Ele fez parte do círculo mais íntimo do Salvador do mundo. E ainda assim, caiu. A alma humana é um terreno misterioso. Dentro de cada pessoa convivem luz e trevas. Judas talvez não fosse o vilão que muitos imaginam, pelo menos não no início. Ele acreditava em Jesus, seguia-o, admirava sua sabedoria, mas algo nele era diferente. Talvez esperasse um Messias guerreiro, um libertador político, alguém que derrubasse Roma com espada e não com palavras de amor. Quando essa expectativa foi frustrada, o que antes era fé transformou-se em frustração, e essa frustração abriu espaço para as sombras. Judas foi escolhido por Jesus. Isso é um fato inegável. Isso significa que, mesmo conhecendo o futuro, Cristo lhe deu uma chance, uma oportunidade, um lugar à mesa. Isso torna a tragédia ainda mais sombria. O traidor não veio de fora, mas de dentro. Era alguém da confiança, alguém que compartilhava o vinho e os segredos. A traição de Judas não foi apenas contra um mestre, mas contra um amigo, contra a verdade, contra si mesmo. O dinheiro foi apenas um instrumento, 30 moedas de prata, um preço irrisório para o valor de uma vida. Mas por trás da moeda havia um coração em conflito. Judas tinha acesso ao cofre do grupo, era o tesoureiro, e João, o evangelista, insinua que ele já roubava pequenas quantias, João 12:6. Pequenos desvios, pequenas concessões, pequenas corrupções. O mal raramente começa com um estrondo. Ele entra sorrateiro, pela porta da ambição disfarçada de zelo. O problema de Judas não foi apenas o que fez, mas o que permitiu crescer dentro de si. Uma semente de descontentamento, uma dúvida não tratada, uma inveja mal resolvida. Tudo isso misturado criou a tempestade perfeita. E no silêncio da alma, ele tomou sua decisão. Um beijo, uma traição e um caminho sem volta. O beijo que sela a escuridão. Era noite. O céu escuro parecia refletir a turbulência invisível no coração de Judas. Enquanto Jesus orava no Getsêmani, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice da dor, Judas caminhava ao lado de soldados, carregando consigo uma angústia indescritível. Em suas mãos, o plano arquitetado com os líderes religiosos. No peito, o peso do que estava prestes a fazer. No olhar, a hesitação de quem sabe que está à beira do abismo. Quando finalmente se aproximou de Jesus, não veio com gritos ou acusações. Veio com um beijo, um gesto que deveria simbolizar afeição. Foi usado como faca. Com um beijo traz o Filho do Homem? Perguntou Jesus. Não era uma acusação. Era um lamento. Como quem diz, até aqui você chegou? O rosto de Cristo, iluminado apenas pelas tochas noturnas, permaneceu sereno. Mas os olhos de Jesus diziam tudo. Ali havia dor, decepção, compaixão, tudo junto, tudo misturado. O beijo de Judas foi mais do que um sinal para os soldados. Foi um rito de passagem. A partir daquele momento, ele não era mais discípulo, era traidor. E essa transição foi selada com seus próprios lábios. O beijo não doeu em Jesus como uma lança, mas como uma ferida na alma. Ferida de amizade traída, de confiança quebrada, de amor rejeitado.
Enquanto os soldados prendiam Jesus, os discípulos fugiam em desespero. Mas Judas, mesmo cumprindo o plano, não se sentia vitorioso. Pelo contrário, um vazio tomou conta dele, um frio que nenhuma moeda era capaz de aquecer. Ele tentou justificar para si mesmo. Era necessário. Jesus já sabia. Talvez ele se livre disso. Talvez ele reaja. Mas não houve milagre. Não houve fuga. Jesus foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. E foi aí que Judas começou a entender. O plano não era como ele imaginava. A realidade se impôs como uma avalanche. Ele havia entregado um inocente. Não apenas inocente, ele havia entregado o próprio Filho de Deus. E agora a escuridão não estava mais apenas ao redor. Estava dentro dele. O preço do remorso. As 30 moedas tilintavam nos bolsos de Judas, mas o som era ensurdecedor. Cada passo pelas ruas de Jerusalém era um martírio. Ele via os olhares, sentia os sussurros, mas o pior vinha de dentro. O rosto de Jesus, sereno mesmo sob ameaça, não saía de sua mente. As palavras proferidas na última ceia ecoavam como trovões. O que queres fazer? Faze-o depressa. Naquele momento, Judas pensou que enganava a todos. Mas agora entendia. Jesus sabia, sempre soube. O remorso não veio como um raio. Veio como uma maré crescente que arrasta tudo em sua frente. Judas tentou sufocá-lo. Tentou se convencer de que havia feito o necessário. Mas o peso era insuportável. Ele correu de volta aos líderes religiosos, jogou as moedas sobre a mesa e disse: pequei, traí sangue inocente. E o que ouviu em resposta foi ainda mais cruel. O que temos nós com isso? Isso é contigo. Essas palavras, frias como o aço de uma lâmina, selaram seu destino. Judas estava sozinho, totalmente. Nenhum abraço, nenhum perdão, nenhum consolo. Ele havia sido apenas uma peça, usada e descartada. E o sentimento de arrependimento que o consumia já não encontrava mais caminho. Porque há uma diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. O remorso paralisa. O arrependimento transforma. Judas estava preso na prisão escura do remorso. Ele segurou as moedas nas mãos e as lançou no templo. Elas rolaram, tilintando no chão sagrado, mas não havia mais como apagar o que havia sido feito. A vida de Cristo estava sendo julgada, condenada. E ele era parte disso. Sua alma gritava por alívio, mas o alívio não vinha. Buscou respostas, mas encontrou silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer som. Não houve anjos. Não houve vozes celestiais, apenas ele e sua culpa. E isso é talvez o retrato mais sombrio de toda a Bíblia. Um homem que caminhou com Deus, que conheceu o amor verdadeiro e mesmo assim foi vencido pela escuridão interna. Judas não foi ignorante. Ele foi consumido. Esse é o retrato do ser humano quando decide seguir sua própria justiça, seu próprio plano, seu próprio caminho. Ele tentou controlar Jesus, forçar um movimento, precipitar um reino e, no final, destruiu a si mesmo. Já é aqui que a tragédia alcança sua forma mais cruel, quando a culpa se torna maior do que a esperança. O silêncio que antecede a queda. Judas estava à beira do precipício. Não apenas físico, mas existencial. A culpa que carregava era maior do que ele podia suportar. A alma dilacerada, o olhar perdido. O que o empurrou não foram apenas as 30 moedas de prata ou a traição em si. Foi o silêncio de Deus, o silêncio que segue o erro quando não se busca o arrependimento verdadeiro. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer acusação. Ele vagou pelas estradas, pelos becos, talvez lembrando das palavras de Jesus, das noites em que se sentaram ao redor da fogueira. Lembrando dos milagres, dos sorrisos,
talvez lembrando do dia em que Jesus o escolheu. Por que o escolheu? Por que permitiu que ele estivesse tão próximo? Por que não o impediu? O que Judas não compreendia era que o amor de Deus permite a liberdade. E liberdade inclui a possibilidade de escolher o erro. Jesus o amou até o fim. Lavou seus pés na última ceia. Chamou-o de amigo no momento da traição. Mas Judas escolheu o caminho da perdição. E o mais doloroso, não voltou. Ele não pediu perdão. Não caiu de joelhos diante do Salvador. Escolheu enfrentar a dor sozinho. E sozinho, Judas se enforcou. Essa cena é uma das mais sombrias de toda a Escritura. Um discípulo, um amigo, um homem que conheceu a verdade e não suportou viver com seu erro. Ele poderia ter buscado o mesmo perdão que Pedro buscou após negar Jesus 3 vezes, mas não o fez. O remorso o consumiu por inteiro. O silêncio de Deus não era a ausência de misericórdia, mas o eco da oportunidade não aproveitada. Essa parte da história nos lembra que o erro, por mais grave que seja, nunca é o fim, se houver arrependimento. Mas Judas não se perdoou. E quando um homem não consegue se perdoar, ele se destrói, literalmente. Seu corpo foi encontrado mais tarde, inchado, desfigurado, um retrato do que o pecado faz quando se recusa o perdão. A vida que poderia ter sido restaurada se tornou exemplo do que a culpa sem redenção é capaz de provocar. E a história de Judas se tornou o espelho mais doloroso do ser humano quando se afasta da luz e abraça as trevas. A tragédia do perdão não alcançado. Judas teve oportunidades. Essa é a parte mais dura. Ele viu de perto o perdão sendo oferecido a leprosos, a adúlteros, a ladrões, a endemoninhados. Ele presenciou a mulher pega em adultério ser libertada com um simples "vai e não peques mais". Viu o olhar de compaixão nos olhos de Jesus, até mesmo diante de quem merecia condenação. E mesmo assim, não se permitiu acreditar que também podia ser perdoado. Ele estava convencido de que havia ultrapassado os limites, que não havia mais retorno, que seu erro era imperdoável, mas isso era uma mentira cruel sussurrada pela culpa. Se Judas tivesse corrido até a cruz, se ele tivesse esperado 3 dias, se tivesse caído aos pés de Cristo ressurreto e chorado como Pedro chorou, talvez hoje seu nome não fosse lembrado com ódio, mas com misericórdia. O grande erro de Judas não foi apenas trair, foi não acreditar na graça, foi não buscar redenção, foi não confiar no amor que ele próprio havia testemunhado. E isso, mais do que tudo, é o que tornou sua história uma das mais trágicas da Bíblia. A pergunta que ressoa até hoje é: Judas poderia ter sido perdoado? Sim, a cruz é suficientemente poderosa para redimir até o mais terrível dos pecados. O próprio Jesus perdoou seus algozes em meio à tortura. Ele perdoou o ladrão na cruz. Perdoou os discípulos que o abandonaram. O único obstáculo ao perdão de Judas foi o próprio Judas. O preço da traição foi alto, mas o preço do remorso sem arrependimento foi ainda maior. Judas não teve fé para crer no recomeço, e sua história nos ensina que por mais profunda que seja a dor, por mais terrível que seja o erro, há sempre um caminho de volta, se estivermos dispostos a caminhar por ele. O problema não foi Deus, foi o coração endurecido que se fechou para o perdão. Uma alma que preferiu o fim ao confronto com a verdade, que escolheu o desespero à esperança, que decidiu carregar sozinho o peso que poderia ter sido colocado aos pés da cruz. A moral da história. A história de Judas Iscariotes é uma ferida aberta nas páginas da Bíblia. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque nos mostra o que acontece quando escolhemos a escuridão mesmo diante da luz.
Judas teve acesso ao maior amor que já existiu, mas não permitiu que esse amor o transformasse. Ele se viu indigno. E ao se ver assim, anulou a própria chance de ser restaurado. Essa não é uma história de vingança divina, é uma história de escolha. O livre-arbítrio é um dom, mas também é uma sentença. Judas escolheu o caminho da culpa e não da graça. Escolheu o silêncio da morte e não o clamor do arrependimento. E sua morte não foi apenas física, foi existencial. Uma alma que desistiu de si mesma. A reflexão profunda que essa história nos propõe é a seguinte: quantas vezes nos sentimos como Judas? Quantas vezes erramos, traímos nossa consciência, machucamos quem amamos, nos afastamos de Deus? E quantas vezes, ao invés de buscar o perdão, mergulhamos em remorso, vergonha, autodepreciação? A diferença entre Pedro e Judas não foi o erro, foi a resposta ao erro. Pedro chorou amargamente, mas voltou. Judas chorou internamente e se enforcou. Um encontrou a redenção, o outro a ruína. A moral da história é simples, mas poderosa. Enquanto há vida, há chance. Enquanto há fôlego, há perdão. Enquanto há lágrimas, há redenção. Não importa o tamanho do pecado. O que importa é o tamanho do arrependimento e a disposição de se lançar aos pés daquele que pode todas as coisas. A cruz não exclui ninguém, nem mesmo o traidor. Mas é preciso ter coragem para se aproximar dela. Que a história de Judas não seja apenas um alerta, mas também uma ponte entre a dor que carregamos e a cura que podemos alcançar. Que possamos aprender com sua tragédia para que não precisemos repeti-la. Que possamos escolher a vida, o perdão e a luz, mesmo quando tudo parecer perdido. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.